Seguimos agora com as dicas da doutora Fernanda Miniti, mais uma vez presente conosco, falando sobre direito previdenciário aqui no nosso Farol. Mais uma vez, muito bem-vinda ao nosso Farol, doutora. Obrigada, bom dia a todos, bom dia Roberto, bom dia a todos os ouvintes do programa Farol. E mais uma terça-feira estamos juntos para conversar, para falar sobre direito previdenciário, INSS e tirar as dúvidas das pessoas, deixar um pouco mais esclarecido. Bacana, sempre uma aula, como eu falo. Doutora Fernanda, a gente pega uma estrada, domingo mesmo, fui com a Márcia, minha esposa, fomos para Piracicaba e fomos pela manhã, o dia estava muito bonito, mas no meio da estrada havia um pedágio. E a gente tem que pagar pedágio, não tem jeito. As estradas paulistas, principalmente, têm esse pedágio, a gente tem que passar, as estradas são boas. Mas existe um outro pedágio sobre o qual nós vamos falar hoje aqui no nosso programa, que é o pedágio da aposentadoria. Ele funciona de maneira diferente para as pessoas, existem variações de idade, de perspectiva de aposentadoria. Como é que funciona o pedágio na aposentadoria, doutora Fernanda? Então vamos lá, vou partir primeiro do conceito para as pessoas entenderem o que é pedágio. E isso já foi utilizado em alguns momentos de mudanças de lei. Então, voltando, o que seria pedágio em termos simples? É um tempo adicional que a pessoa precisa contribuir para adquirir o requisito da aposentadoria. Isso acontece, é um instrumento utilizado, como eu disse, quando tem uma mudança de lei, mudança legislativa. Então, o que a legislação estipula? Traz alguma das formas, não é só essa forma. Que aquela pessoa que estava próxima de se aposentar, ela vai conseguir se aposentar, porém ela vai ter que trabalhar, contribuir um período a mais, que a própria lei estipula, para atingir aquele requisito da aposentadoria, que antes não era necessário esse tempo adicional. Então, o pedágio ele vem em períodos de transições. Aqui na nova reforma, tem 2 exemplos que eu já explico, que trazem o pedágio, mas só para exemplificar também isso que eu estou falando, isso também foi utilizado em um outro momento, quando deixou de existir a aposentadoria proporcional e passou a ter só aposentadoria integral. Nesse movimento, lá atrás, que foi em 98, a lei também trouxe uma forma de pedágio para as pessoas que já estavam no sistema, para que elas pudessem utilizar da aposentadoria proporcional, se cumprido esse tempo adicional lá na época estipulado, e os requisitos. Então, isso é um instrumento para viabilizar a concessão, que a pessoa preenche um requisito em épocas que tem mudanças de lei. Já que a pessoa estava esperando um tipo de aposentadoria, ela tinha uma expectativa e aí muda o sistema. Então, o sistema, para readaptar, trazer essas pessoas, ele utiliza desses instrumentos jurídicos, que é o chamado pedágio. Perfeito. Agora, na reforma da Previdência, nas regras de transição, que são 5 regras, como eu já havia explicado em outros momentos, que estão valendo, as regras de transição são regras que se trazem nesse contexto de mudança para que a pessoa atinja algum desses requisitos e consiga se aposentar. Então, hoje estão vigorando 5 regras. Mas aí, respondendo a sua pergunta, dessas 5 regras de transição, 2 delas têm pedágio. As outras são outras formas, mas não constante do pedágio. Então, do que eu estou falando que vigora atualmente para a pessoa poder se aposentar? Quais pedágios que tem? Tem o pedágio de 50% e o pedágio de 100%. Então, por partes. Pedágio de 50%. Quem que tem direito?
vale para aquelas pessoas que estavam até 2 anos de completar a aposentadoria. Em 13 de novembro de 2019, a antiga aposentadoria por tempo de contribuição. Então, traduzindo, a mulher precisaria ter pelo menos 28 anos de contribuição. Não hoje, lá em 13 de dezembro de... Falei errado, desculpa. 13 de novembro de 2019. Então, lá a mulher precisaria ter 28 anos, pelo menos. Porque ela se aposentaria com 30 anos de tempo de contribuição, pela lei antiga. E o homem, como se aposentaria por 35 anos de tempo de contribuição, nessa mesma regra, ele precisaria ter pelo menos 33 anos de contribuição. Então, o pedágio de 50%, essa regra específica, ela só tem validade, só se enquadra se a pessoa estava até 2 anos de se aposentar em 13 de novembro de 2019, que foi a data da reforma da Previdência. Tá, então vamos lá. Se a pessoa se enquadra nesse primeiro requisito, como que funciona? Ela vai pagar esse tempo adicional que eu expliquei, de metade do tempo que faltava. Nesse exemplo, se faltavam 2 anos para a mulher, com 28 anos de tempo de contribuição, ela vai ter que trabalhar metade disso, que seria 1 ano. Então, ela não se aposentaria com 30 de tempo de contribuição, e sim com 31. Se faltavam 1 ano, mais 6 meses, então vale para, só que só vai poder utilizar essa regra se a pessoa estava até 2 anos da aposentadoria. Se for um período maior, daí já não se enquadra no pedágio de 50%. Aí isso é o pedágio de 50%. Nessa regra, aí cada regra tem uma forma de cálculo, valor e requisitos próprios. Cada regra de transição, cada modelinho para a pessoa se enquadrar, para solicitar a aposentadoria. Então, nessa que eu estou falando do pedágio de 50%, a primeira coisa é verificar se a pessoa se enquadra. Se ela se enquadrou, nisso que eu falei do até os 2 anos, aí o cálculo dessa aposentadoria, ele leva em consideração o fator previdenciário. É a única regra que leva em consideração o fator. O fator, ele é um redutor para quando a pessoa tem uma idade mais nova. Porém, é que eu estou falando de cálculo, mas para a pessoa conseguir, para ela solicitar, se ela se enquadrar, ela vai ter o direito. Claro que daí vai verificar qual regra é melhor, etc e tal. Qual seria o melhor valor financeiro. Mas, de toda forma, como o tema aqui hoje seria pedágio, essa é a única regra que traz o fator previdenciário. Só que tem algo interessante, trazendo um comparativo com todas as formas de aposentar, com as 5 regras de transição da reforma, que os 2 pedágios, esse que eu falei, foi de 50%. E depois tem o pedágio de 100%. Nesses 2 pedágios, o coeficiente da pessoa, ele vai ser 100% e não 60%, o valor da RMI, da renda mensal inicial da pessoa, da aposentadoria dela. Nas outras regras vão ser 60%, mais 2% para cada ano que ultrapassar 15 anos para a mulher e 20 homem. O que eu estou dizendo com isso? Que tanto o pedágio de 50% quanto o pedágio de 100% não vai ser esse cálculo de 60% da média do valor das contribuições das pessoas, e sim 100%. Então, são 2 pedágios que têm um valor mais alto de aposentadoria. Embora o de 50% tenha um redutor do fator previdenciário.
Já o pedágio de 50%, de 100%, eu estou me confundindo. O pedágio de 100%, ele não tem o fator, então ele é uma das regras de cálculo de maior valor de benefício. E o que seria o pedágio de 100%? Na mesma lógica do de 50%, só que o pedágio de 100%, ele não tem essa data limite. Então, por exemplo, se faltavam 3 anos, 4 anos para a pessoa completar os requisitos, ela vai ter que trabalhar, pagar o tempo a mais, exatamente o que faltava. Então, se faltavam 3, vão ser mais 3. 4, vão ser mais 4. O nome já diz, pedágio de 100%. Igualzinho, ela trabalha exatamente o tempo que faltava. Mas para a pessoa utilizar o pedágio de 100%, também tem requisitos. No de 100%, tem uma idade mínima, que a mulher é 57 anos de idade e o homem 60. Então, pedágio, mas também tem a idade. Só que aqui não tem o redutor do fator previdenciário. De todas as regras, essa costuma ser a que dá o maior valor de benefício de aposentadoria. Mas, veja, o pedágio que a gente está falando, nos dois trazem a mesma lógica. Um tempo adicional de contribuição que a pessoa vai ter que pagar. Vai ter que pagar, continuar trabalhando, continuar contribuindo, em virtude porque mudou a legislação. Então, a lei trouxe o instrumento, criou algumas regras e estipulou o pedágio. Vamos colocar assim, para ela chegar na rota da aposentadoria, trazendo o que foi falado aqui no início, como do pedágio da estrada, que para ela chegar na rota da aposentadoria aumentou um pouco mais a estrada, o caminho dela de tempo contributivo. Perfeito, perfeito. Nossa, ficou muito claro. Uma última pergunta, nós já estouramos o nosso tempo aqui, mas é inevitável ainda em torno desse assunto. Eu tenho um amigo já há muitos anos para cumprir esse tempo, claro, a lei não havia mudado ainda, mas ele teve que fazer um recolhimento adicional aos cofres do INSS. Isso ainda é possível, doutora Fernanda? E qual seria esse recolhimento adicional? Porque se for dentro do pedágio, isso é previsto, é um requisito legal. Se a pessoa não cumpre, ela não se aposenta. Perfeito. Agora, eu não sei se recolhimento adicional, por exemplo, pode ter sido não por conta do pedágio, de estar dentro de um requisito para a concessão de aposentadoria. Mas pode, por exemplo, o recolhimento adicional ser feito para validar um mês de contribuição que foi pago abaixo do salário mínimo. Exato. É por aí. E aí, aí a pessoa, para computar aquele tempo, ela precisa contribuir a diferença daquilo que ela não pagou. Para aquele mês específico ter validade e entrar no tempo. Aí não seria o pedágio. Sim. Mas a complementação do valor que ela deveria ter pago e não pagou. Então foi isso mesmo, doutora Fernanda. Então não é pedágio, é realmente essa reparação desse mês ou desses meses que não foram pagos, né? Onde o contribuinte não compareceu com o seu recolhimento. Doutora Fernanda, que explicação belíssima mais uma vez aqui no nosso programa. Só tenho a lhe agradecer pela gentileza, pela contribuição aqui no nosso Farol. Esperá-la na próxima terça-feira, doutora. Obrigada, eu que agradeço. Um abraço para todo mundo fique com Deus. Uma ótima terça-feira para todos. Amém, a todos nós. Até mais. Muito obrigado.